Lápis na mão, página 17. Então, vamos fazer a leitura aqui do texto. Número 1, leia o texto com atenção. Você sabia que a maior parte da castanha do Brasil produzida no país vem de florestas nativas da região amazônica? E que esse trabalho é feito principalmente por ribeirinhos, agricultores familiares e povos indígenas? Pois é, o uso e o manejo da castanha estão diretamente vinculados ao conhecimento e à cultura das populações tradicionais e dos agricultores familiares da Amazônia. Pessoal, a castanha do Brasil é aquela castanha que a gente come. Tem a castanha do Pará, tem a castanha do caju e tem a castanha do Brasil. Ela é um pouco maiorzinha. Essas castanhas são super saudáveis, né? Elas são indicadas aí para quem faz dieta, para quem quer mudar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável. Essa castanha do Brasil, ela é uma castanha que é produzida principalmente lá na floresta amazônica, lá na região da Amazônia. E aí, quem colhe, pessoal, quem trabalha com manejo desse tipo de castanha são os ribeirinhos. Lembra dos ribeirinhos, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que vivem na beira do rio, que tem aquelas casas, que tem aquelas toras de madeira? A gente estudou isso já, tá? Então, quem faz o manejo dessas castanhas são principalmente os ribeirinhos, os povos indígenas que vivem nessa região e também, pessoal, as famílias, as comunidades familiares, a agricultura familiar, as famílias que vivem nessa região, ok? Então, olha, pessoal, como é importante a gente entender quem maneja esse tipo de alimento. Porque isso daqui, pessoal, é cultural. Como assim, Cássia, é cultural? Faz parte de toda a cultura daquele povo que vive naquela região. Eles vivem disso, tá? O ganha-pão deles é isso, tá? A vida deles, pessoal, todo o trabalho deles é em cima desse manejo. Combinado? Então, aí, vamos para o segundo parágrafo. A castanheira do Brasil é encontrada nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso. Bom, pega o mapinha de vocês para vocês verem quais são esses estados. Eu vou falar a sigla deles, tá? Para vocês, para ficar mais fácil aqui para vocês. Cadê o meu mapa? Acabei de separar meu mapa aqui, meu Deus, é uma colherada. Ai, gente, calma. Eu vou pegar aquele mapinha que a gente estava usando. Então, olha os estados onde se produz esse tipo de castanha. Então, olha, são os estados, ó, da Roraima, ó, todos no norte do Brasil, todos aqui no alto, tá? Lá no norte do Brasil. Não precisa olhar para baixo, não, é só lá em cima, é só lá no norte, tá? O estado da Roraima, que é esse RR, o estado da Rondônia, tá? Que é esse RO, o estado do Acre, que é o AC, o estado do Amapá, que é o AP, do Amazonas, né? Que é esse AM, que é onde fica a floresta, esse grandão. O estado do Pará, que é esse PA, que também é um estado muito grande. O estado do Maranhão, que é o MA. E o estado do Mato Grosso. Então, fica tudo concentrado, pessoal, mais aqui no alto do Brasil, tá? Não tá perto aqui da gente, nem nessa região de baixo. É mais assim, mais ao norte mesmo, tá? É uma das espécies mais altas da Amazônia, atingindo entre 30 e 50 metros de altura. Pessoal, isso é muito alto. Para vocês terem uma ideia, é como se pegasse uma... Ó, eu vou pegar uma de 30 metros, que é uma mais baixa. Precisaria aí, para vocês terem uma ideia, deixa eu usar minha calculadora aqui para eu ver quantas cássias deitadas formariam uma a castanheira de 30 metros, tá? Então, ó. Nossa, precisaria de quase 18 cássias.
uma em cima da outra para formar. Eu falei Cássia porque vocês lembram de mim. Para formar aí a altura de uma. Isso porque a castanheira é de 30. Eu não falei de 50, imagina de 50. Desempenha papel importante na subsistência de milhares de famílias residentes na floresta ou em áreas próximas que realizam extrativismo e comercialização. Lembrando, pessoal, que extrair essa castanha faz parte de qual atividade econômica? Extrativismo. E quando a gente fala aqui, ó, importante na subsistência, lembra que subsistência é aquilo que dá o nosso ganha-pão, né? Então, é com a venda desse produto que as pessoas sobrevivem nesse lugar, nessas regiões, tá? A castanha apresenta elevado valor nutricional, foi o que eu falei no começo do vídeo, sendo utilizada na alimentação e como ingrediente na fabricação de alimentos processados. Então, leiam de novo, tá bom? Eu quero aí que vocês façam para mim a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. E eu volto daqui a pouco corrigindo ele, tá? Antes eu vou explicar a questão número 2, aí eu volto corrigindo esses outros, tá? Questão número 2, leia o texto a seguir, depois faça a atividade proposta pelo professor. Sua casa vem da mineração. O tijolo, a areia, o cimento das paredes, as telhas, o piso cerâmico e os azulejos que revestem as paredes, os vidros, a pia de mármore e o granito, o fogão e a geladeira, os talheres, a louça e muitas outras coisas de nossas casas são produtos obtidos direta ou indiretamente do reino mineral. Foi o que eu falei para vocês, pessoal. A maioria das coisas que a gente tem na nossa casa, elas vêm ou do extrativismo mineral ou do extrativismo vegetal. Eu já tinha falado isso para vocês lá atrás. E aí, o que a dona Postila fez? Ela não colocou atividade. Ela coloca assim, fala que o professor vai explicar. Por quê, pessoal? Porque se estivesse lá na escola, eu iria imprimir para vocês essa folha que veio na minha apostila de anexo e vocês iam fazer essa atividade comigo lá na escola. Como essa folha não veio, eu vou mandar a folha fotografada para os pais de vocês. Quem tiver impressora, imprima. Quem não tiver, não precisa imprimir. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Nessa folha, deixa eu chegar aqui perto, deixa eu dobrar minha folha para mostrar para vocês. Essa folha, olha aqui, ela vai ter o desenho de uma casa, e aí cada parte da casa vai estar numerada, tá? Então, por exemplo, deixa eu virar aqui para ler. O número 1 tá escrito assim, telhado. E aí, ó, o desenho do número 1 aqui vai mostrar aqui o telhado. O número 2 tá escrito assim, tijolo. Então, ele mostra um pedacinho da casa descamada. E assim por diante. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão, tá escrito aqui, número 1, telhado. Vocês vão descobrir do que é feito o telhado, tá? Qual que é a matéria-prima, qual que é o mineral utilizado para fazer o telhado. Então, vocês vão pedir ajuda aí para os pais, ou vocês vão pesquisar e vocês vão escrever. Caso você não tenha impressora, você não precisa descabelar. Então, você vai pedir para o papai deixar você ver a imagem no celular dele. Aí, você vai copiar todos os números que estão aqui e você vai pesquisar. O número 1, por exemplo, está escrito telhado. O telhado já vai estar feito, o de vocês. Mas, por exemplo, o número 3 é vidro. Então, você vai falar do que é feito o vidro. Eu já falei ali atrás. Caso você não lembre, pesquise. Então, você escreve no seu caderno o objeto e na frente a matéria-prima dele. Faça essa pesquisa. Então, quem tiver impressora, imprime. Quem não tiver, não precisa nem copiar isso daqui. Só copie os números, então, objeto e matéria-prima e faça essa atividade. Semana que vem, antes de eu começar a aula de geografia,
eu vou entrar fazendo a correção de um por um desses daqui, tá bom? Então, eu vou entrar falando o objeto, né, que é o que vai estar aqui na folha que eu vou mandar para os pais, e vou falar qual que é a matéria-prima, que foi a matéria-prima que vocês pesquisaram, tá? Então, pessoal, fica combinado dessa atividade ser feita, tá? É uma atividade muito importante. Se a gente estivesse lá na escola, a gente ia discutir mais sobre cada um deles, tá? Mas isso daqui é muito importante que vocês conheçam, tá? Do que são feitos os objetos que nos rodeiam. Aqui nesse caso, pessoal, a apostila, ela usou só a casa como exemplo. Então, do que é feita o tijolo, do que é feito o telhado, do que é feito o vidro, do que são feitos os objetos, as partes que compõem uma casa. Eu não vou falar nem objetos, tá? E aí eu mando a foto junto com os vídeos amanhã, combinado? E aí, ó, vou corrigir as questões que eu imagino que vocês já fizeram. Se vocês não fizeram, vocês, por favor, pausem o vídeo, façam primeiro, para depois vocês corrigirem, porque senão vocês não estão aprendendo, vocês estão copiando, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a correção. Questão número A. Número A não, né? Questão letra A. Sobre qual recurso natural o texto fala? Pessoal, o texto fala sobre qual recurso natural? O texto fala sobre a castanha do Brasil. E olha que interessante, pessoal, esse Brasil aqui não é escrito com letra maiúscula, porque a gente não tá falando do Brasil país, tá? A gente tá falando do nome de uma árvore. Aí a árvore não precisa ser escrita com letra maiúscula, tá? Então, castanha do Brasil com letra. É claro que se você... resposta completa, tá, pessoal? Caso você começou a tua frase com castanha, tudo bem. Mas caso você não tenha começado com castanha, não há necessidade de ser escrita com letra maiúscula. Então, letra B. Ai, deixa eu respirar, eu falo muito. Quem são os principais responsáveis pela extração da castanha do Brasil na região amazônica? Então, ele fala de 3 grupos de pessoas. Os ribeirinhos, os indígenas e os agricultores da região, né? Os agricultores familiares. Não são aqueles agricultores que tem aquelas mega fazendas, não. São agricultores familiares, é agricultura familiar, tá? Letra C. A coleta de castanha do Brasil é uma atividade extrativa vegetal, pessoal. É uma planta, né? É um fruto. Então, ela é vegetal. Letra D. Com lápis de cor verde, pinte no texto os estados onde a castanha do Brasil é encontrada. Então, vocês pintaram Roraima, tá? Lá no texto. Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso. Ok? Agora, letra E. Com lápis de cor laranja, pinte no texto algumas das utilidades da castanha do Brasil. Tá lá no final. Então, ó, ela é utilizada na alimentação e como ingredientes na fabricação dos alimentos processados. Tá, pessoal? Então, feita a correção, vamos fazer uma leitura aqui rapidinha para a gente finalizar nossa aula do turismo rural e da agroindústria, tá? Aí eu já faço a leitura e já explico ao mesmo tempo. Então, página 19, turismo rural e agroindústria. O espaço rural brasileiro tem passado por muitas transformações. Além de paisagens com plantações e criações de animais, é possível encontrar no campo propriedades destinadas ao turismo rural. Esses lugares são muito visitados pelos moradores da cidade, que buscam um lugar tranquilo para descansar e interagir com a natureza. São os famosos hotéis fazenda, né? Que as pessoas vão para ficar em contato com a natureza. Então, o turismo rural, aquele turismo que a gente faz não para uma cidade grande, e sim a gente vai para o campo. Então, a gente vai para um hotel fazenda, a gente vai para um lugar do campo para poder descansar. Isso é o turismo rural.
Então, olha aqui as duas imagens. Turistas na Cachoeira de Andorinhas, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. E do outro lado, ó, turista descendo em Cabos de Tirolesa, em meio à natureza, na cidade de Pardim, no estado de São Paulo, tá? Você já passeou pela área rural de algum município brasileiro? Depois vocês me contam, tá? Então, isso é o turismo rural, tá? O passeio, a gente descansar no campo. Não é na casa do tio que tem uma casa na roça, não, pessoal. Não é isso, não. A gente paga por isso, tá? A gente paga para ficar no local. A gente é servido, tem restaurante, tá? É um hotel mesmo, só que no campo, né? Na parte rural. E a outra, agora vamos falar da agroindústria. Outra prática que tem se tornado cada vez mais comum no campo é a agroindústria, que são indústrias localizadas próximas das produções agrícolas ou pecuária e que fabricam produtos com matéria-prima dessas atividades. Então, pessoal, o que está acontecendo hoje? Nessas grandes fazendas, ou, por exemplo, esses grandes pecuaristas, principalmente criação de vaca e boi, né, da criação bovina, eles estão construindo fábricas, indústrias bem próximas às fazendas ou às criações bovinas, para que o transporte seja mais fácil. Então, ao invés da indústria ser na cidade, a indústria no campo, tá? Isso principalmente, pessoal, das criações bovinas, aquela marca Friboi, aquela famosa que a gente vê nos supermercados, ela faz isso, ela tem a criação dela de bois, né? E próxima à criação já tem a indústria, que é para matar o animalzinho, preparar o animalzinho, embalar para poder levar para vender para os supermercados, tá joia? Então, isso seria a agroindústria. É a indústria perto de onde o produto é cultivado ou perto do animal, para que não tenha que fazer aquele processo de levar para a cidade, para fazer todo o processo de transformação. Então, isso seria a agroindústria. Galerinha, a gente vai finalizar aqui hoje. Eu não vou dar atividade para vocês lá no livrinho de atividades, porque eu vou esperar a gente acabar esse capítulo que a gente faz lá tudo de uma vez, tá? Então, por hoje é só, a gente entra hoje à noite na aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.